Querido ouvinte, carreira de sucesso com você e você com a carreira de sucesso. Que alegria, que gratidão. A gente, como é bom quando chega o dia de nós estarmos juntos aqui no Carreira de Sucesso. Eu fico super empolgada, entusiasmada. E o programa de hoje está, assim, muito, muito, muito bom mesmo. Porque eu tenho 2 convidados brilhantes, que eu tenho certeza que vai agregar muito para todos nós. Vamos abordar um tema que envolve todos nós. Todos nós somos passivos e sujeitos a viver a questão que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas antes, você tem que preciso te lembrar do nosso slogan, que é Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Amém? Então, gente, eu tenho aqui o Telmo de Paula, meu querido Telmo de Paula. Ele é graduado em Ciência da Computação, é um brilhante profissional que tem uma carreira muito bem sucedida, um histórico de uma carreira muito bem sucedida na área financeira, até há 10 anos atrás, quando ele abriu a sua empresa chamada Sempre Crédito. Então, hoje ele é o CEO da Sempre Crédito Imobiliário, que daqui a pouquinho ele vai falar para nós também o que faz a Sempre Crédito Imobiliário. Mas, por enquanto, seja muito bem-vindo, meu querido Telmo de Paula. Muito obrigado, Sidmar. Muito obrigado. Vamos lá versar sobre esse assunto aí que assusta muita gente ainda, né? É verdade, ele já está deixando todo mundo curioso, né? E aqui já uma queridíssima nossa do programa e uma muito, muito amada, que eu admiro e respeito muito, que é Gleisane Palmier. Isso. Vou falar um pouquinho do currículo dela, gente, porque é extenso. Gleisane é especialista em saúde mental, ela é psicóloga, mestrando em RH e gestão do conhecimento, é uma partner de RH também. Ela é orientadora executiva na abordagem sistêmica e também orientadora de carreira. Mas ela faz sempre questão de dizer, ela é esposa e mãe. Mãe de 2 menininhas lindas, que são gêmeas maravilhosas. Amém. Querida, que bom revê-la. Está tão linda. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Você é maravilhosa. Muito bem-vinda, querida. O prazer é todo meu. Prazer, a gratidão, o presente, né? Porque eu falei... É o meu presente, né, Sidmar? Hoje é o meu presente. Porque é aniversário dela, né, gente? Olha que calcinha. E ter essa graça, né? Então, olha só, que coisa linda, gratidão, né? Viu? E o presente é todo nosso, meu bem, de você estar aqui conosco para compartilhar a sua experiência, o seu conhecimento do tema saúde mental e emocional no ambiente de trabalho. Sim. Esse é o nosso assunto, né? Então, querido ouvinte, nós sabemos o quanto que o trabalho, ele influencia na formação direta, na economia, na vida social, na vida cultural de uma sociedade. Porque o trabalho, ele é o ponto central da vida do homem moderno. Então, eu queria saber aqui da Gleisane o que tem feito que esses percentuais, né, que eu vou falar agora, aumentar de uma maneira tão assim, acelerada. Porque há pouco tempo atrás eu vi uma matéria que dizia que 45% dos trabalhadores relatam que sofriam depressão e que essa ansiedade afetava muito a produtividade. Só que isso não cresceu. Aumentou mais 25% nos 2 últimos anos para cá. Sim. Os 2 últimos, que é justamente o tempo da pandemia. Exatamente. Isso é verdade? Procede isso? Procede. Porque, na verdade, ficou mais evidenciado, né? Então, evidenciado e as pessoas começaram a falar disso com mais naturalidade. Porque isso não é natural dentro de uma organização, né? Então, as pessoas não têm a especialidade para estudar, para entender se a pessoa está doente ou não. Então, às vezes, acha que é um desleixo, né? Que é uma questão muito pessoal e não mental. E não até de saúde. De saúde. Então, hoje, isso está muito mais evidente. Eu me especializei agora, depois da pandemia, e estou atuando nessa área porque eu vi que é muito importante, é fundamental. É muito carente. Muito carente. E a gente começa sempre pela diretoria, gestores, depois a gente traz para o colaborador, sim. Então, a diretoria também está correndo risco são de os primeiros. São os primeiros. São os primeiros. Thelma, é verdade, Thelma? Você também está correndo esse risco? Olha, se eu sentir isso, eu estou me enganando.
Mas até então, não. Mas você convive com muitos executivos, né? Você é um homem de mercado, trabalha com muitos grandes empreendedores, homens de negócio. Você percebe que existe essa demanda, essa carência dessa preocupação da saúde mental no meio do mundo dos gestores? Sim, é algo que precisa ser cuidado, né? Então, eu já fiz psicoterapia, né? Faço acompanhamento. Ótimo. E isso ajuda, sim, na questão de você controlar e equilibrar a sua qualidade de vida, desde as práticas de atividade física, né? Momentos... eu tenho essa dificuldade de desconectar do trabalho, então entra semana e sai semana. Será que você está sozinho nessa, gente? Workaholic. Será que ele está sozinho? De maneira workaholic, nenhuma. Admito, sim. Mas não consegui perceber ainda, diz que o sinal vem sem você perceber, mas até então tranquilo, eu consigo ir para Pirinópolis com um dos meus filhos de moto e brincamos o dia todo, volto, me conecto novamente com o trabalho, então isso ajuda a ter momentos de desligamento, né? Mesmo que forçado, entre aspas. Explica essa expressão que você acabou de falar. Nem todo mundo conhece essa expressão, porque ela também é nova. Sim, é porque é uma expressão onde a pessoa trabalha, ela é focada no trabalho e exclusivamente para o trabalho. Workaholic. Ou seja, foco no trabalho. Foco eu saio excessivo, do ambiente né? do trabalho. É um foco excessivo no trabalho. Eu saio do ambiente do trabalho, mas o trabalho não sai de mim. Exatamente. Exatamente. E isso, com certeza, é um agravante para a minha saúde emocional e mental. Em alguns momentos, em algumas pessoas, sim. Porque a gente tem que ver um conjunto, né? Entendi. Então, é um conjunto de fatores. Um dos fatores é quando eu não tenho prazer. Então, mas isso. Eu queria te perguntar exatamente quais são os sinais que eu vou emitindo para que eu possa sinalizar que eu estou caminhando ou estou já com um processo de saúde mental comprometida. Olha, a criança, normalmente, eu vou dar um exemplo, né? A criança, normalmente, quando você vai na escola vai na escola da criança e tem ali um problema, é um alerta para os pais de que precisa investigar várias coisas. É um sinal. Então, um alerta é na escola. O adulto, o alerta é no trabalho. Entendi. Porque a produtividade cai. Então, se a produtividade caiu, quer dizer que a gente precisa dar uma avaliada. Que, na verdade, as pessoas hoje cai a produtividade, o gestor não tem paciência, a pessoa vai virando uma bola de neve, então ali os relacionamentos se comprometem também. E aí, e vai comprometendo não só no trabalho, os relacionamentos, em casa. Aquilo vai se estendendo para a vida da pessoa. E ele deixa de fazer coisas que ele normalmente fazia e gostava. Tinha prazer em fazer. Deixa de ser prazer. Thelma, me fala uma coisa. Hoje eu queria muito ouvir esse outro lado, né? A Gleisiane é uma estudiosa do assunto, é doutora no assunto, e você é um empresário. Você sempre lida muito com os funcionários. Então, como é que você vê, como gestor, essa questão? De fato, a tendência do gestor é, primeiramente, pensar que o cara está com o corpo mole. Ou que o cara está fazendo ali... Operação tartaruga, ou que a pessoa realmente não é produtiva, ou porque ele é lento, né? Ou o gestor realmente tem essa percepção. Fale um pouquinho da sua realidade, de como você vê isso no mercado com outros gestores como você. Eu acredito que muitas vezes o gestor acaba não tendo essa percepção porque o funcionário não se abre totalmente com o gestor da empresa. Ele se abre pouco, você tem que muitas vezes arrancar a informação e ela vem aprofundar muito, e no dia a dia do nosso corre-corre não dá tempo de a gente fazer isso, né? Então, eu sou um gestor que deixa os funcionários muito à vontade, mas eu cobro o resultado deles. Então, se ele não tem a capacidade de dosar essa autocobrança para ele me entregar o resultado, ele acaba tendo mais dificuldade, né? E como a Gleisiane disse, ele dá sinais disso. Produtividade cai, ele começa a ficar gripado com mais frequência. Então, entregando atestados, né, com frequência. Sim. Então, a gente chama para uma conversa e tenta identificar. Olha, não, para mim não está dando mais, eu não aguento. A gente encerra o contrato, que é o que eu sempre digo. O contrato ele é bilateral. Se está muito ruim para uma das partes, essa parte tem que ser franca o suficiente para chegar e falar, olha, consegue me mudar de área, né? Me coloca numa outra função, para quem sabe eu consiga crescer com vocês um pouco mais. Então, mas não é fácil, viu, gente? Não é fácil. O colaborador chegar nesse nível não é fácil. Ele tem que ter um nível de maturidade, de estrutura. E se entender muito bem, né? Mas pegando um gancho na sua fala aí, olha só.
Segundo pesquisa da Capta, 49% dos funcionários acreditam que o seu líder imediato não está preparado para uma conversa sobre problemas de saúde mental. E não está mesmo. É o que eu te disse, pela correria do dia a dia, porque como a gente fica mais envolvido com a parte comercial, hoje eu segmentei Os isso. resultados, Eu segmentei isso na empresa. Então, eu tenho um coordenador que cuida dos processos operacionais e da equipe de operacionais, e eu fico mais ligado com os comerciais. Então, eu, como o gestor da empresa, o CEO da empresa, eu fico em busca de negócios novos, né? Então, eu estou em contato com muita gente, com imobiliários, com incorporadoras, e o resultado de tudo aquilo que a gente capta no mercado e coloca lá dentro, a equipe operacional tem que dar conta do recado, porque senão eu queimo meu filme com quem eu busquei os negócios. É porque aí, por exemplo, vai para a questão de a gente orientar o formal, né? O que é o normal? Então, você tem uma RH, né? Uma pessoa tal. Ela vai te orientar a fazer o feedback, conduzir um feedback. Olha, conversa com o colaborador. E ele vai para o âmbito muito mais profissional do que pessoal. Então, às vezes, a pessoa não vai saber nem te responder o que está acontecendo. O colaborador. Ele não vai saber responder. Ele não sabe, porque muitas vezes... Ele não consegue fazer a leitura desse comportamento porque dele. Quando eu entro na empresa, que eu vou atender seja o executivo, seja o colaborador, são perguntas que a gente precisa fazer de uma técnica que, às vezes, a pessoa nunca ela pensou daquela forma, ela nunca tinha parado para se olhar, né? Então, é muito difícil o gestor ter esse papel. Porque é muito difícil. Um dos fatores que complica esse agravante ainda, torna ainda muito maior, porque é um preconceito. O próprio gestor tem preconceito a isso. Como é que eu vou admitir que algo que eu julgo ser preconceituoso, eu mesmo estou sendo vítima? Sim. Então, o preconceito ainda existe. O colaborador não tem coragem, às vezes, quando ele descobre, e às vezes ele, inclusive, dados aqui, ele pede para sair sem contar o real motivo. Porque, por exemplo, depressão, né? Debilita muito. Então, existem os níveis de depressão, né? Mais leve e chega até o caso de a pessoa ficar de cama. Então, depende muito do processo, né? E aí, quando você pensa em contratar uma pessoa com um histórico de depressão, você já pensa, eu vou ter problema. Só que, o que eu entendo? A depressão, e quando você está fazendo o tratamento, que é em conjunto, então, o psicólogo, na verdade, se essa pessoa chega com muito problema, no sentido de não conseguir nem equilibrar os pensamentos, eu preciso da ajuda de um psiquiatra, por exemplo. Porque, às vezes, ele tem que entrar com medicamento, equilibrar a mentalidade, a cognição, para ele entrar no nível... Todo o sistema neurológico. Exatamente. Para entrar no nível que a gente precisa de consciência, né? E trabalhar, claro, o inconsciente, enfim, mas a pessoa precisa estar muito melhor no sentido de equilíbrio para eu conseguir atuar e a gente ter sucesso naquilo que a gente está fazendo. Muitas vezes diminui o nível de ansiedade, né? Exatamente. Então, vai ter um problema? Provável que sim, porque se teve uma crise, pode ser que tenha um start lá na frente e ele tenha uma outra crise. Mas o trabalho é uma forma de cura também. Sim. Então... a gente, na verdade, à medida que a pessoa vai se melhorando, ela precisa ser produtiva, ela precisa trabalhar. Então, porque volta, o que eu diria, o primeiro amor, né? Isso. Volta a ter prazer no trabalho. Nas rotinas habituais, né? Isso. E eu percebo também que isso se estende para a esfera pessoal. Então, às vezes, no trabalho, ele com medo de perder o trabalho, de perder a promoção, principalmente quando a pessoa às vezes está próxima de ser promovida, tem que entregar metas, vai ter uma promoção, aquilo dá uma... Olha, divórcio, eu vejo muitos impactos do divórcio. Exatamente o que eu ia dizer. Ele não expressa no ambiente de trabalho, ele fica se contendo, né? Quando ele chega em casa, o que ele faz? Extravasa nos filhos, na esposa... Não é? Sim. E acaba trazendo uma infelicidade social para aquela todos pessoa. Os outros pilares, né? Saúde física, saúde espiritual. E vai comprometer no resultado. Você já viveu uma experiência dessa, Thelma, na sua empresa, com algum colaborador, que você percebeu que tinha estava desencadeando um processo aí de mentalmente, emocionalmente complicado? Até hoje, nesses 10 anos, eu não tive nenhum caso de funcionário que apresentou atestado por problema de saúde nesse nível, né? Então, a gente consegue ficar de olho nisso, né? Claro que não vamos atentar e enxergar todos a todo momento.
Tive um caso em que o rapaz disse que estava fazendo tratamento, acompanhamento psicológico, e passou-se uns 20, 30 dias, ele trouxe um atestado onde ela atestava que ele estava com síndrome de burnout. E aí eu fui conversar com ele, entender, e ele abriu o jogo comigo. Thelma, isso não vem de quando eu estou com você, eu estou com você há muito pouco tempo. Então isso vem do meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, o trabalho que eu realizava antes de vir aqui trabalhar na sua empresa. Então eu estou tomando a decisão de sair, mas você não quer se tratar enquanto está aqui? Ele não. A minha psicóloga me orientou a me afastar totalmente da atividade do trabalho e me cuidar, porque senão lá na frente eu não consigo reverter isso. Eu achei isso muito nobre da parte dele, né? Porque corajoso, sim, até, né? Abriu o jogo, foi sincero, e franco, sincero, né? Tá, agora, uma perguntinha. O Thelma, ele é CEO da Sempre Crédito Imobiliária, que eu gostaria até que ele falasse um pouquinho. O que é a Sempre Crédito Imobiliária? É uma loja de imóvel, empresa de imobiliária, é isso? Não, mas sim. Não, mas agora complicou de vez. Complicou de vez. Enfim, a Sempre Crédito Imobiliário é uma empresa especializada em obter aprovações de financiamento imobiliário para que os clientes consigam comprar os seus imóveis. Então, quem são os nossos principais clientes? Nossos principais clientes são os corretores de imóveis. Porque os corretores de imóveis vendem um imóvel, 2 imóveis, 3 imóveis, dezenas, centenas de imóveis. Então, esse corretor de imóveis, ele é o nosso principal cliente porque ele traz o cliente comprador dele para fazer o financiamento com a gente. Entendi. E a gente busca o financiamento em todas as opções de banco, apresenta para o cliente. Como nós não temos fidelização com um banco A, B ou C, a gente apresenta as 3, 4 melhores opções do mercado e o cliente escolhe onde ele quer que a gente faça aquilo. Olha, é uma consultoria financeira para ele escolher qual a melhor proposta para financiar aquele imóvel. Sim, a gente presta essa consultoria, a gente esclarece sobre tabelas de amortização, saque, price, mix, prazo de financiamento, até onde vale a pena ele fazer o financiamento em 35 anos de prazo, ou em 10 anos, ou em 5, né? A gente esclarece que apesar para qualquer tipo de imóvel, alto padrão, médio, médio, popular, baixo, imóvel comercial, terreno, construção. Sabia da Sempre Crédito? Conhecia? Não. Pois então a gente apresenta tudo isso. Muito bacana, E muito os clientes dos nossos clientes, que são os corretores, acabam indicando conhecidos, pessoas da família, o negócio dele, porque ele entende que o nosso trabalho ele vem no sentido de facilitar. É né? parceiro dele. E dar velocidade ao processo. Ele prospectou o cliente gostou do imóvel que ele apresentou, agora precisa pagar. Como é que vão pagar? Já sei quem vai te ajudar. É a Sempre Crédito Imobiliário. Fala lá com o Thelma. Muito legal. No finalzinho você vai colocar os seus contatos. Tudo bem. Ok? A Gleisane, doutora Gleisane Palmier, ela é também a psicóloga, especialista, tá? Acabou de se graduar, se especializar em saúde mental no ambiente de trabalho. Ok? E como é que a gente acha você, querida? @Gleisânia ou @Gleisânia Palmier, Instituto Gleisânia Palmier. Ok, no bacana. Instagram, tá? Muito bom, muito bom. Mas vamos voltar aqui à nossa pergunta, né? Antes de sairmos para o intervalo, eu tinha perguntado aqui para o Thelma. Thelma, você acha que até que ponto o gestor influencia nesse bom resultado? Não foi o seu caso. 10 anos de empresa e você nunca viveu essa experiência de um colaborador seu com problemas ou queixas de problemas emocionais devido ao trabalho. Até que ponto o líder, o gestor maior, o CEO, ele influencia nesse resultado? Ou foi pura e simplesmente sorte sua que caiu na sua empresa só pessoas 100% equilibradas e saudáveis? Eu acredito que tem o quesito sorte, sim, as pessoas que Deus tem colocado dentro da empresa. E também tem o quesito gestão. Como eu disse lá atrás, eu costumo deixar os funcionários muito à vontade, né? Então a gente está sempre comemorando a entrega de metas. Mas você disse que não tem tempo, que você é focado em buscar estratégias, captação de negócio no mercado. Quem é que cuida então da sua equipe? Eu tenho 2 pessoas que me ajudam na gestão da equipe. E isso também soma esforços, né? Então você acaba dividindo essa tarefa. Divido a bola, sim. Entendeu? Gleisane, e isso é importante para um gestor? Como é que funciona isso? Muito. Primeiro ele tem a consciência que as pessoas adoecem.
né? Que a partir, por exemplo, de um divórcio, a pessoa pode adoecer, ele não tinha absolutamente nada, extremamente produtivo, competente, e aí acontece alguma coisa que sai da linha e a pessoa adoece mesmo, né? E então, isso é muito, muito importante. A preparação do gestor para identificar alguns pontos, né? Que nós vamos falar daqui a pouco. E alguns sinais, né? Por favor, pode citar. Quais então, são os sinais que indicam? Muito importante. A pessoa chega, ela costuma, por exemplo, outro dia chegou um rapaz todo o cabelo muito alto, eu nunca tinha visto aquilo, né? Ele sempre muito bem arrumado, mantém ali o padrão. E aí eu olhei para ele, ele tava um cabelão. E aí você via que a pessoa não estava dormindo, né? Pela fisionomia dela. Então, a insônia ou dormindo demais. Tem gente que trabalha de segunda a sexta e dorme sábado e domingo. Então, assim, ele não faz mais nada além de dormir, né? E, então, assim, ou ele emagrece drasticamente ou engorda muito. Isso. Já aconteceu de eu olhar para uma pessoa e falar assim, gente, ela engordou tão rápido, tá acontecendo alguma coisa, né? E aí a gente entrar para avaliar realmente a pessoa não estava bem. Pois é, Gliciane, mas você há de convir que um empresário, ele tem uma série de responsabilidades. Ser empresário hoje não é fácil, né, Thelma? São muitos compromissos, ele tem, né, uma folha de pagamento, ele tem que pagar fornecedor, e às vezes a cabeça dele não consegue olhar com esses olhos para a equipe. É por isso que ele faz? Porque ele tem que estar me ouvindo e pensar, é tão bonito esse povo falar, vai lá então, tá? Se eu não tiver dinheiro para pagar a folha, eu quero ver o que vai acontecer. Eu no lugar de RH, que eu já fui gestora há muito tempo de RH, eu encaminhava para a terapia. Hoje, eu vi uma oportunidade para eu entrar e fazer esse trabalho. Então, você está me dizendo o seguinte, que o gestor não tem que necessariamente ele executar, mas ele precisa... Não, nem vai conseguir. Ele precisa ter sensibilidade para ir no mercado e buscar alguém que faça esse trabalho. Exatamente, um profissional. Ou direcionar mesmo, né? Então, se tem um plano de saúde... o RH junto com a pessoa ali direcionar para a terapia ou para um médico especialista na área. E às vezes, dependendo do colaborador, né, Thelma, a própria empresa faz esse investimento. É um investimento. Quantas pessoas eu já retive, Sidmar? Quantas pessoas, assim, pessoas muito competentes que voltaram a trazer resultados para a empresa e deu uma virada, sabe? Então, a gente consegue... Nós já tivemos casos de funcionário que começou a demonstrar que o excesso de trabalho já estava atrapalhando, porque a gente trabalha bastante, realmente. E aí a gente procurou um curso de inteligência emocional para essa pessoa. Olha só. Ela voltou transformada. Pera, mas quem foi aquela pessoa que foi e quem é essa que está voltando? Olha só. Então, a gente investe, sim, em treinamentos e qualificação da equipe. A gente se inscreveu naquele Great Place to Work, né, que é o GPTW. A gente está no 2º ano consecutivo em que a gente está dentre as melhores empresas para se trabalhar. E quem participa disso é a equipe como um todo. Eu, enquanto CEO da empresa, eu não voto. Eu não defino nada, não influencio em nada. Então, eu deixo todo mundo à vontade. Tem sim que cumprir os prazos, então eu com as pessoas que me auxiliam mais de perto. A gente fica de cima, ó, falta uma semana, ó, faltam só 2 dias, olha, o prazo termina amanhã. Quem não responder hoje não vai mais poder ter o direito de responder, porque é uma política da GPTW, né? Voltando então aqui isso aos ajuda sinais, também. Voltando aos sinais, porque uma das coisas também é a energia que a pessoa tem, né? Ela é uma pessoa que geralmente conversava com as pessoas. E de repente ela já não conversa mais. Murchinha, esmurece, né? Esmurece, exatamente. É uma pessoa que fica mais distante, né? Gliciane, sabe o que eu vejo muitas das empresas? Às vezes o colaborador, ele fica constrangido, com sentimento de culpa porque tem que tirar um atestado. Por incrível que pareça, uma gestora me compartilhou, ela é uma cliente de mentoria, e ela me dizendo, olha, eu não sei o que fazer. Ela tem várias supervisoras. E um supervisor pediu atestado. O outro colega, que é supervisor também, veio se queixar com ela, que ela estava sendo muito fraca, muito mole, e deixar atestado para o outro. Ou seja, o próprio colega tem preconceito, porque acha que o colega está fazendo corpo mole. Então, e às vezes o funcionário, ele tem medo de ser mal interpretado pelo patrão. Ele tem medo do chefe dele olhar para ele com cara feia. Porque para nós, normalmente todas as empresas, empresa privada, os cargos são ocupados bem chutinhos. Eu vou falar um case de um cliente que eu atendi, que eu atendo em Brasília também numa empresa. E aí ele estava desmaiando com frequência, sem identificar o motivo, não tinha uma explicação.
ele começou a ter um problema no olho, ficava vermelho, inchado, e também não tinha uma explicação lógica para isso. E aí chegou ao ponto de ele não, chegar na porta da empresa, não conseguir entrar e começar a dar crise de choro. E aí, quando eu fui atender esse colaborador, ele falou, não tem problema nenhum, estou super bem, não está acontecendo nada e tal. E aí eu fui atendendo. E aí ele não queria, ele resistia muito em ter que ir ao médico. Porque no caso dele, já precisava de uma intervenção médica. Sim. Né? E aí ele, não, eu não preciso disso, eu não sou doido. Eu tô bem, eu estou bem. É do que eu te falei, o preconceito. Exatamente. E aí, até que ele se convenceu que ele precisava dessa ajuda, junto com a psicoterapia, hoje, semana passada, eu falei pra ele, meu Deus, como você mudou. O cara tá animado, o cara tá produtivo, voltou aquela energia. Sei quem ele era. É gratificante, né? É muito. Olha só, 37% dos colaboradores afirmaram que não se sentem confortáveis em assumir para os colegas que têm uma crise emocional. 37%, ele sofre caladinho. Por quê? Porque corre isso ser mal interpretado. E chegar no ouvido do gestor também de uma maneira negativa. Né? Então, realmente isso é preocupante. Mas, Cleisiane, voltando a falar dos sintomas, quais são os sintomas que você vê com mais frequência, que nos disparam aquele gatilho de que alguma coisa está errada naquele colaborador? Uhum. A pessoa também começa a olhar tudo para um lado muito negativo. Né? Então, às vezes, ela está questionando com uma certa agressividade. Aí você pensa, não, ele está agressivo, ele está contra a empresa, ele não está vestindo a camisa. Mas a pessoa, ela está vendo tudo ao redor dela como de forma negativa. Não é alguém que é negativo, alguém não, que era bacana e de repente negativa. Começou a ver só negativo. Isso, tudo. Entendi. E começa a fazer questionamentos. São impulsivos, né? Então, tende a ter uma certa agressividade, impulsividade também. Agora, você imagina quando a pessoa tem esse comportamento e ele está no cargo de liderança. E a maioria, tá? Pois é, olha como sofrem os seus colaboradores. Exatamente. E fora, nós temos a situação da psicopatia, né? Que é muito comum entre os empresários. Né? É mesmo? Fala um Sim. pouquinho. E a psicopatia, na verdade, ela não é uma doença. Ela é um tipo de personalidade, é um jeito de ser da pessoa. Tá. Então, aí não tem tratamento. Não existe tratamento para isso. Só que ele gera um ambiente tão tóxico, hostil, que as pessoas que estão perto adoecem. Olha só. E adoecem mesmo, não é a doença. Ele suga a energia das pessoas, né? Uhum. Ele suga a energia no relacionamento também. Esposa, filhos, né? Então, é uma pessoa extremamente que provoca isso, né? E grande parte desse mundo corporativo tem psicopatas. Profissionais que e manifestam e donos. Isso, porque são pessoas que não têm... Aí você vai me perguntar, Gleisiane, mas que comportamentos essa pessoa apresenta? Primeiro, é extremamente competitiva, então ela entrega muito resultado, entrega bem, tem uma capacidade de aglutinar pessoas. De mobilizar as pessoas mesmo para aquilo que ele quer, mas ele usa como se fosse marionete. Exatamente, usa muito as pessoas quando aquela pessoa já não tem mais o que entregar, entre aspas, né? Aquilo ali já não torna-se desnecessário, obsoleto, então não tem valor. Não sente culpa e remorso por absolutamente nada. Então, se ele tem interesse, ele vai demonstrar isso, mas não quer dizer que ele sinta isso. No primeiro momento, conviver com essa pessoa parece assim, a glória, né? Altamente produtiva, alta entrega, extremamente alto astral, te coloca para cima, mas no decorrer do relacionamento, aquilo torna-se muito tóxico. Exatamente. Uma competitividade que realmente pode prejudicar muitas pessoas. Agora, rapidinho, que já está sinalizando que o nosso tempo está acabando. O que fazer? Fala muito dos sintomas, das causas, bacana, muito bom. Mas e agora? O que eu faço? Então, nós temos 2 tipos de ouvintes aqui conosco. Aquele que é dono. Isso acontece só em grandes empresas, Gleisiane? Não. Pequenas empresas e grandes empresas. E tem diferença de segmento? Tem segmento que é mais afetado? Não, é a pessoa. São pessoas. A pessoa. Não importa o segmento. Não importa o segmento. Mas a área comercial tende a gente encontrar mais porque exige mais pressão. Exige mais pressão. Ok. Então, eu tenho aquele gestor, dono de empresa, que está ouvindo aqui, está preocupado. Meu Deus, eu tenho isso, eu tenho... E tem aquele colaborador também, que está se perguntando,
Né? Ou então tá falando do meu chefe, aquele cara lá, eu doido. Contaram para ele, estão falando, não, então o que eu vou dizer para essa pessoa? Eu quero ouvir os dois, por favor. Então, é muito importante cuidar do clima organizacional. Cuidar como? Então, às vezes... A nível de gestor. A nível de gestor. É ele que está à frente. Então, ele tem um RH que traz ferramentas, recursos, endomarketing, enfim. E o gestor, ele precisa zelar disso, incentivar os colaboradores a participar dessas ações que são muito importantes para isso, né? Para a pessoa estar mais aberta, estar próxima, para você conhecer um pouco mais, entender como é que está a realidade dela, como é que está em casa, como é que está os relacionamentos. Enfim, você consegue, a partir disso, conhecer muitas pessoas e conhecer o comportamento delas. E pegar esse conhecimento e trabalhar a favor daquela pessoa e, por consequência, a favor da empresa. Sim, exatamente. E o colaborador? O colaborador, na verdade, o que ele precisa fazer é se conhecer muito. Então, a psicoterapia não é para pessoas que estão doentes, ela é para o humano, de forma geral, né? Para ele se conhecer mais e poder se ajudar nas tomadas de decisões, enfim. Se perceber, Se né? perceber. Então, se permitir até saber que eu estou temporariamente dodói. Exatamente. Temporariamente. Pensamentos suicidas, né? Tem pessoas que guarda aquilo e não sabe que ele está doente. Né? Aí a gente surpreende. Como é que aquela pessoa tirou a vida? Uma pessoa estava tão bem, alegre, não tinha né? nada, Tão alegre, animado o tempo animado. todo. Ninguém esperava isso, né? E é alguém que está lá, bem no escondidinho, com esse pensamento. Thelma, e você? O que você vai dizer para os seus colegas empresários que ouviram o programa atentamente? Eles querem muito ouvir, provavelmente você, que é muito bem sucedido nessa área aí. Eu acredito que a gente sim precisa olhar, enquanto gestores, para todos os colaboradores. Entendo que não é tarefa fácil, por isso que a gente precisa de buscar pessoas para nos ajudarem nisso, que é o exemplo da Gleisânia que está aqui, que é uma profissional da área, para que essa pesquisa de clima na empresa seja feita com frequência, para você entender onde você precisa aliviar um pouco ou aumentar um pouco a intensidade do remédio ou da cobrança em cima daqueles que consigam trabalhar com isso de forma mais fácil. Então, há de se respeitar, sim, a limitação de cada um. E o colaborador? Como é que você se preocupa com ele? O que você diria para ele? Porque você está falando na visão de gestor, mas e o colaborador? O colaborador é algo difícil de a gente convencê-los a se abrir com a gente, né? Como você colocou na pesquisa aí, né? 37%, 39% não se sente à vontade. E não se sente à vontade porque está subordinado, de repente, a algum líder tóxico, né? Como você colocou, e não consegue sair, porque se sair, aquele líder depois pode judiar dele, na sincera expressão da palavra. Então, é muito complicado, mas ele precisa, sim, entender que ele pode chegar no gestor e usar de transparência e colocar aquilo que ele está enxergando dentro da empresa. Isso vai ajudar na pesquisa de clima muito mais do que quando a Gleisânia estiver lá para poder fazer a pesquisa de clima por si. E digo mais, uma vez feito isso e aquilo não mudou, o seu gestor não te ouviu, não deu o devido crédito à sua dor, querido, o mercado está aberto. Exatamente. O mercado está aberto. Não adoeça por nada. Né? A sua saúde é mais importante do que o seu trabalho. Exatamente. Né? Então, se você começa a ficar muito infeliz no trabalho que você está realizando, você tem que abrir o leque, enxergar um mundo de possibilidades. E qual o problema de chegar no seu gestor e falar, olha, eu vou começar a procurar outro emprego porque aqui para mim já deu. E a gente tem uma conversa simples e transparente. Tá tudo bem. Mas há essa dificuldade que eles fazem isso de forma velada. Lá no escritório, a meta nossa é totalmente participativa e meritocrática. Perfeito. Então, a gente cobra em volume dos comerciais, cobramos em quantidade dos operacionais, para que haja um equilíbrio, né? Sim. E cada um sabe que tem uma grana extra em cima dessa entrega coletiva. Então, a gente estimula bastante o trabalho em equipe, até para que uns confessem uns com os outros, né? Eu acredito nisso. Bacana, muito bom. Gente, excelente. Agora, como você sabe, nossa rádio é uma rádio confessional. Boa parte do nosso público é um público cristão. E eu sempre gosto de buscar na palavra de Deus algum versículo que esteja associado ao tema do programa, né? Então, hoje, nós falamos sobre a saúde mental e emocional no ambiente de trabalho. E aí eu fui lá para Mateus 11,
do 28 ao 30. Deixa eu ler para vocês o que Jesus falou. Jesus: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Naquela época o povo estava cansado e sobrecarregado, hein? E eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que interessante, Jesus está fazendo um convite. Convite para quem? Para quem está sobrecarregado, para quem está cansado, para quem está estressado, para quem está se sentindo oprimido. Ele está fazendo um convite para você. Né? Então, você que está me ouvindo, que está vivendo essa situação, ele está dizendo, olha, vem a mim. Quando você vier a mim, eu te faço uma promessa. Vem a mim, que eu vou dar a você o quê? Descanso. Ele não disse que ia dar para você uma falta de trabalho. Ele não disse que ia te levar você só para o lazer. Não, porque ele sabia que para você continuar aqui, você teria que continuar trabalhando. E provavelmente você ia passar por pressão, por sobrecarga, por desafios, por metas a serem atingidas, né? Por relacionamentos tóxicos. Ele sabia disso. Mas a grande questão não é isso, é a paz. É o descanso da alma. Então ele falou, olha, vem para mim que eu vou te dar o descanso. Eu não vou te tirar do trabalho, mas eu vou te dar o descanso. Sim. Isso é o fardo leve, né? Aí ele fala exatamente, como é que eu vou fazer isso? Através do meu fardo, né? E do meu jugo. O que é jugo? Né? Hoje a gente não vê isso mais, mas há anos atrás, na época da agricultura, quando ia se arar o chão, a terra, colocava-se esse jugo no boi. O que é o jugo? É algo que colocava no pescoço aqui do boi para ficar bem firme, que machucava, pesado, para o boi andar só naquela direção. Então, era algo que era pesado, era realmente muito difícil. Fardo, né? E o fardo? O fardo é peso, volume. Então, ele está dizendo, olha, se o seu peso emocional é grande, eu vou trocar. Leva o meu. Qual que é o dele? Leve e suave. Ele está dizendo aqui que o meu jugo é o quê? Suave, que o jugo que está no pescoço, e o meu fardo é leve. Eu troco com você. Então, acho que é muito importante a gente colocar a fé em ação nesses momentos. Dizer, olha, eu não dou conta, mas eu quero trocar. Porque ele me prometeu, se eu for até ele, eu prometo que eu vou trocar o seu fardo pelo meu. E aí você com certeza vai conseguir sobreviver. Sabe, gente, permanecer no ambiente de trabalho precisa ter fé. Precisa do descanso. Precisa falar, Senhor, eu não dou conta, mas com o Senhor eu consigo vencer. Pedir ajuda, né? Pedir ajuda. E às vezes Deus manda ajuda mandando um profissional. Exatamente. Deus manda ajuda de várias maneiras, né? Mandando um profissional, mandando um programa como esse, colocando na sua vida alguém para falar sobre questões que você nem tem coragem de mencionar. Também é uma resposta, é uma ajuda. Amém, querido ouvinte? Então, deixo aqui para você o meu abraço carinhoso. Te espero no próximo programa. Vai lá no meu Instagram, Sidmar, com C de casa, Sidmar Martins. Manda um oi para mim, diz que você gostou do programa. Eu fico tão feliz. Te espero no próximo Carreira de Sucesso. Eu, Sidmar Martins, a serva do Senhor Jesus. Um grande abraço para você.